Agora, nesse vídeo, nós vamos iniciar efetivamente a configuração do fluxo de suporte a cliente no Workflow Fácil. Tá? Então, eu já tenho definido aqui quais são os estágios e eu vou, então, iniciar com a criação do fluxo e definição dos estágios. Vamos acessar a seção Configurações, Cadastro de Fluxos. A gente vê aqui que a gente já tem alguns fluxos que já foram criados aqui nesse ambiente. Eu poderia usar aqui a opção de copiar fluxo, se eu tivesse um fluxo que fosse parecido com esse e eu precisasse apenas fazer algumas mudanças. Mas nesse caso eu vou escolher a opção de novo fluxo para mostrar para você como criar um fluxo do zero. Então a gente vai botar o nome dele aqui, que é suporte a cliente, o título do fluxo. Você pode definir um responsável, que é o dono do processo. Então eu vou colocar aqui que o Paulo é o responsável. O tipo de fluxo, você vai deixar sempre a aprovação, aqui você não precisa mudar. O prazo de entrega, existem dois tipos de prazo, que é o calculado e o informado. No calculado, o sistema vai calcular o prazo com base nos prazos das etapas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do fluxo de suporte a cliente que eu modelei, eu tenho aqui um dia no primeiro estágio, 3 dias no segundo e 2 dias no terceiro. Então, isso dá 6 dias úteis. Então, ele vai calcular o prazo automaticamente para daqui a 6 dias úteis. É o prazo de entrega calculado. Se eu mudar para informado, esse prazo ele vai solicitar que a pessoa que está abrindo a solicitação informe qual é o prazo que ele deseja e a partir desse prazo ele vai calcular os prazos das etapas. Nesse caso aqui eu vou deixar como prazo calculado, você pode aí experimentar os dois tipos na sua empresa. Aqui existem alguns campos aqui, como o campo valor de aprovação e aprovador, que são campos opcionais. Tá? Nesse caso aqui eu não vou utilizar eles. Caso você precise utilizar, existem alguns vídeos, dicas adicionais que podem mostrar como fazer isso. O valor de aprovação basicamente é caso você tenha um fluxo de alçada que precise de várias aprovações a depender da alçada, então você vai incluir esse campo. E o campo aprovador é quando é um campo que vai ser utilizado para o solicitante informar quem é que vai ser o aprovador, tá? Então também tem outro vídeo de dicas que mostra também como utilizar esse campo. Aqui eu posso exigir que anexo obrigatório na criação do fluxo, no momento da criação, se você quer que a pessoa coloque pelo menos um anexo, você pode usar esse parâmetro. Tem um parâmetro para notificar todos os participantes ao finalizar o processo. Então ele vai mandar um e-mail para todo mundo que participa do fluxo quando finaliza o processo, se esse checkbox estiver marcado. Se ele não tiver marcado, ele vai mandar somente para o solicitante um informe dizendo que o fluxo foi finalizado. Permitir adição de estágios na tarefa. Adição de estágios na tarefa. Para que esse fluxo, esse item aqui? Por default, o fluxo ele vai ficar fixo, tem essas 3 etapas, e os usuários não podem incluir novas etapas. Tá? Apenas os administradores. Então, um administrador, e quando um fluxo está em andamento, ele pode incluir uma nova etapa se entender que é necessário. Isso pode ser feito lá no próprio formulário em tempo de execução. Se você quiser que os usuários normais também possam incluir novas etapas, em algumas situações isso é interessante, você marca aqui esse checkbox. E por fim a gente tem esse parâmetro aqui do controle do vencimento, se é em dias ou em horas. Então, os meus prazos aqui nesse fluxo estão em dias, por isso eu vou escolher dias, mas você pode também trabalhar com horas. Aí o fluxo em horas vão ser para aqueles fluxos em que você tem realmente um SLA mais rígido, baseado em horas. Aí é um fluxo que inclusive vai levar em consideração
o tempo o período de atividade, né? Então chega no final do dia, ele para a contagem do tempo, na hora do almoço também ele para. Então, quando você precisa de um controle mais rigoroso do prazo das tarefas, você pode escolher o prazo em horas, a gente vai escolher em dias. Então, salvei aqui, o fluxo já está criado, agora eu preciso definir os estágios. Então, aqui na minha definição, eu coloquei que seriam 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio de solicitação, que é o estágio do solicitante. E aqui, ó, eu vou escolher esse campo aqui, responsável dinâmico, porque, como eu botei aqui, que o solicitante é automático. Então, ele vai capturar o próprio solicitante e já vai, ele vai ser, obviamente, o responsável por esse passo. Aqui a gente vai colocar um dia. E aqui eu vou salvar. Tá? Aqui um outro campo que vale a pena mencionar é o atribuidor. A gente tem um outro vídeo sobre isso. O atribuidor, ele é um parâmetro interessante, muito importante, que ele vai definir quem é uma pessoa que pode atribuir outras pessoas para realizar essa tarefa. Tá? A gente vai falar sobre isso agora quando a gente incluir o segundo estágio, que é o estágio aqui de execução. No estágio de execução aqui do nosso exemplo aqui, o responsável vai ser o Fábio Souza e o prazo vai ser de 3 dias, tá? Então, o que é que vai acontecer nesse caso aqui? Toda vez que o solicitante abrir uma nova solicitação, encaminhar para o passo de execução, ele vai cair no Fábio, tá? Mas você pode ter um cenário aí onde você tem mais de uma pessoa que executa a tarefa. Por exemplo, você pode ter mais de uma pessoa que faça o suporte a cliente. Nesse caso, o que você poderia fazer? Você poderia dizer que o Fábio ele tem também o papel de atribuidor. Ou você pode eleger uma outra pessoa para ser o atribuidor, como por exemplo o Frederico Coutinho. Então, o que é o atribuidor? O atribuidor é uma pessoa que ele vai ter o papel de definir quem é a pessoa que vai executar essa tarefa durante o tempo de solicitação. Então, você vai dizer quem é o atribuidor, vai marcar aqui para ele ser notificado. Então, o que é que vai acontecer? Quando o solicitante enviar uma tarefa, o atribuidor recebe uma notificação e aí ele pode ir lá e definir quem é que vai fazer essa tarefa, tá bom? Vamos incluir mais agora o terceiro estágio, que é o estágio de aceite. Tá? O aceite, então, vai ser feito pelo próprio solicitante, então o fluxo ele volta para o solicitante e o prazo do aceite aí é de 2 dias, ok? Então, com isso, a primeira etapa de criar o fluxo e definir os estágios já está concluída. Nesse momento, inclusive, você já poderia utilizar o seu fluxo. Só que, no nosso exemplo aqui, a gente quer colocar também campos customizados para esse fluxo de suporte a clientes. Por isso, no próximo vídeo, a gente vai ver como aí criar os campos para a gente poder configurar o nosso formulário.